Queria mudar aqui, meninas. Deixa eu só. Onde fica um pouquinho melhor aqui. Isso. Então, pessoal, boa noite. A gente sempre agradece aí a presença de vocês, né, que estão aí nos acompanhando nas nossas empreitadas. A gente marcou, né, essa aula inaugural para trocar uma ideia com quem tem interesse em relação à mentoria, mas um pouco além disso, a gente também trazer aqui algumas reflexões para vocês em relação às dificuldades, né, que profissionais que já atuam na fisioterapia pélvica ou profissionais que às vezes estão migrando de área ou que desejam também atender essa área da fisiopélvica, vem trazendo, né, tanto para mim quanto para a Líris, tanto nos nossos grupos de discussão, quanto né, nos nossos contatos aí privados, né? A ideia da primeira mentoria foi de fazer ali um acompanhamento um pouco mais personalizado, então a gente também teve um primeiro encontro nessa primeira mentoria, de alinhamento. Oi, Ju, saudades de você, hein, Ju? Fazia tempo que a gente não te via. Fazia aí um encontro de alinhamento, justamente para a gente fomentar aí essas principais dificuldades, e foi bastante interessante que no desenrolar dessa primeira turma, o que a gente acabou notando, né, Li, foi foram algumas dificuldades que são dificuldades comuns, mas, além disso, uma necessidade de discutir casos da vida real, né? Então, ainda que tanto eu quanto a Líris, a gente sempre esteja abertas, né, em relação à troca, muitas, né, de vocês que nos acompanham nos procuram para tirar dúvida, ó, estou com um caso assim, estou com dúvida de como conduzir, e a gente já faça isso, né, de forma gratuita, né, sem nenhum problema, porque a gente quer, de fato, que a profissão e que profissionais que atuem na área façam a diferença nesse atendimento, possam oferecer, de fato, o melhor tratamento para aquela paciente que é uma paciente, né? E por isso que, tanto eu quanto a Líris, a gente não gosta muito de discutir protocolos e ficar dando receitas de bolo, né? A gente gosta muito de desenvolver o raciocínio clínico, para que vocês possam, com as ferramentas que vocês têm, oferecer o melhor para os pacientes de vocês. Então, nesse decorrer aí dessa primeira turma, o que a gente acabou fazendo, mesmo sem a intenção num primeiro momento, né, Li, foi fazer uma supervisão. Então, acabou que a primeira turma, embora a gente tenha feito todo um planejamento e a gente tenha cumprido com esse planejamento, a gente acabou tendo encontros extras, né, Li, justamente por conta dessa necessidade da supervisão. Então, para essa segunda turma, a gente já fez uma adaptação nesse formato, né? Então, a segunda turma da mentoria, ela mantém as características da primeira mentoria, que é promover esse desenvolvimento, promover uma maior segurança, trabalhar itens de extrema importância, como avaliação, exercícios e recursos da eletroterapia, né, dentro do contexto e da realidade de cada profissional. Então, o bacana do online é que a primeira turma, ela possibilitou a gente fazer o acompanhamento de profissionais de vários locais do Brasil, com realidades diferentes. E o bacana do grupo é justamente isso, né? A realidade da Michele é diferente da realidade da Líris, que é diferente da realidade da Juliana. E então essa pauta, quando trazida em grupo, olha, aqui é onde eu estou, inclusive até em relação a valores, né? E espaço físico, e como se organizar em relação a isso. Então, aqui é onde eu estou, a minha realidade é essa, né? Como é que eu faço com essa realidade que eu tenho
para poder oferecer, então, o melhor para os meus pacientes. Então, foi muito do que a gente trabalhou na primeira turma. A gente trouxe algumas aulas, né, para a primeira turma que estão gravadas, que a segunda turma vai ter acesso, mas a gente fez um pouco dessa remodelagem para ter um espaço maior de discussão com vocês nesse caminho da supervisão, né? Então, é o diferencial que a gente traz agora para essa segunda turma, além de um diferencial que a gente também acabou abordando com a primeira turma, mas que a gente, para essa segunda turma, vai trazer isso de forma mais sistematizada, de como as ferramentas digitais elas podem nos auxiliar, né? Tanto em relação à parte financeira, né? Como é que essas ferramentas digitais elas podem me ajudar a ter mais pacientes? Então, desde isso até como essas ferramentas elas podem nos ajudar no nosso dia a dia profissional, seja nas nossas postagens do Instagram, ou Facebook, enfim, né, das redes sociais de uma forma geral, seja na organização do nosso espaço terapêutico, seja no acompanhamento dos nossos pacientes, seja na orientação de exercícios, seja no atendimento online. Então, a gente também traz para essa segunda turma esse olhar um pouco mais. Eu até brinquei com a Liris hoje na nossa reunião da semana, que a gente se reúne todas as segundas, no período da manhã. Eu falei assim: esse olhar mais cibernético, né? A gente sistematizou um pouco isso e a gente traz um pouco disso também para essa mentoria nessa segunda turma. E além da mentoria, até algumas de vocês que já estão aqui, né, que estão aqui hoje, nós temos o clube, né? E a ideia do clube foi juntar um conteúdo que a gente já tinha, né, de cursos que a gente já havia ministrado no ano passado e no ano retrasado, mas principalmente de poder promover uma educação continuada, né? Um desenvolvimento de forma contínua, tanto de temas que a gente precisa estar sempre antenadas, né, e antenados, e de temas básicos que, embora básicos e às vezes até um pouco óbvio, falar de avaliação, a gente sempre aprende alguma coisa de novo, mesmo quando a gente fala de uma avaliação que tem um formato e tem um jeito de ser ali, né, no que se refere à fisioterapia pélvica. Mas, então, desde o básico até o que está vindo de novo, ou de novidade, ou de discussão, o que é que está acontecendo em relação à literatura científica, quais os recursos que vêm sendo testados e como é que estão esses testes, né, em larga escala. Então, a proposta do clube é de a gente fazer esse desenvolvimento, da gente poder desenvolver com vocês uma educação contínua. Então, para isso, a gente tem desde aulas extras com convidados, a gente tem o nosso encontro mensal, que é do próprio clube, que acontece toda primeira terça do mês, né, de cada mês. Além disso, a gente traz cursos extras, né, como o de avaliação pélvica, que foi em janeiro, e o de harmonização íntima, que foi agora. Foi agora em abril, né, Li? Acabou de acontecer, faz 2 semaninhas que aconteceu. E esses cursos extras, horas eles vão acontecer de forma gratuita para quem faz parte do clube, como foram esses 2 que eu citei, e, de repente, a gente está organizando um curso diferente, um curso novo, e para quem está no clube sempre vai ter uma vantagem, né, em relação a isso, né, ou em relação a um curso que às vezes talvez não vai entrar de forma gratuita para o clube, mas que a gente vai abrir para o clube com algum diferencial. Então, além disso, né, para esses próximos dias aí, nós estamos alinhando um intensivão de práticas de cinesioterapia, que vai acontecer agora no dia 20 de maio, né? E a gente está organizando um novo curso presencial, né? Nós já tivemos um esse ano,
finalzinho de março, início de abril, pegou o último dia de março ali, o primeiro dia de abril, e a gente está se organizando para fazer esse segundo curso desse ano de 2023, e aí a gente vai estar depois, né, passando aí essas informações nas nossas redes e nos grupos que a gente mantém no WhatsApp. Então, além dos cursos online ao vivo, os cursos online gravados, a gente sempre está colocando ali artigos comentados, existe também aí esses cursos extras que a gente comentou, lembrando que agora as nossas aulas, essas aulas de convidados, aulas extras que a gente às vezes marca, eles ficam disponíveis, né? A gravação disso só fica disponível agora para quem faz parte do clube, e a novidade aí, para quem a gente acabou de alinhar isso hoje, e que também vinha sendo um pedido de alguns colegas, é que a partir, então, aí dessa semana, a partir de hoje, quem quiser aderir ao clube, além do desconto que a gente vai trabalhar aí ainda por uns dias, a gente está fazendo o parcelamento no boleto, né, que não era uma opção que a gente tinha. Tá? Então, a novidade é que dá para vocês participarem do clube agora pagando parcelado com boleto. Da mesma forma, a gente estendeu isso para a mentoria, né? Então, que a gente só trabalhava aí de forma parcelada com os links de pagamento, utilizando o cartão de crédito, e agora a gente conseguiu trazer essa novidade, que é o parcelamento, tanto da mentoria, em 5 vezes no boleto, quanto a participação com esse desconto de 60% do Clube Fisiopélvica, também aí dividido em 5 vezes no boleto. Tá? Então, vou só fazer uma introdução aqui em relação à mentoria. Então, ela vem agora com essa segunda turma, com esse olhar também da supervisão, e a gente mantém, né, aí o objetivo principal, que é de trazer mais segurança e assertividade na prática clínica, né, da fisioterapia pélvica, e principalmente de levar, né, ou de estimular os profissionais para partir para a ação, né? A teoria ela é importante, mas pôr a mão na massa é ainda mais. E como é que a gente vai colocar essa mão na massa, colhendo resultados mais rápidos, porque a gente consegue pular aí algumas etapas, que quem está sozinho, muitas vezes, acaba patinando em algumas coisas, e a ideia da mentoria é a gente encurtar um pouco esse caminho para que vocês façam as coisas de uma forma mais assertiva, e fazendo de uma forma mais assertiva, o resultado ele também acaba vindo, né, de forma diferente, ele acaba vindo aí de forma mais rápida. Então, para essa segunda turma, fica disponível as gravações das aulas que nós tivemos, né, da primeira turma, que já está lá disponível dentro da plataforma do Hotmart, e os 10 encontros permanecem, né, tanto encontros para a gente desenvolver aí eixos centrais da atuação da físio, como a avaliação, a prescrição de exercícios, a forma de utilizar a eletroterapia e qual que é o recurso mais indicado para cada problema, e principalmente o que é que eu devo investir, ou qual que é a prioridade em relação a investimento, né? Eu consigo oferecer um bom tratamento com poucos recursos, né? Então, a gente vai discutir muito isso dentro desses 10 encontros. A gente também traz aí umas ferramentas, né, como a gente mencionou aí para vocês de início, ferramentas que são ferramentas digitais, que embora a gente tenha um pouco de dificuldade, viu, galera? Nós aí que somos da área da saúde e um pouquinho mais velhas aí de idade, a gente tem sim uma dificuldade, mas a gente traz isso também de forma bastante intuitiva, de forma bem leve, de forma bem didática e prática, para que mesmo aquela ou aquele que não tem aí muita habilidade digital vai conseguir desenvolver e vai conseguir, né, trabalhar com essas ferramentas, fazendo aí o seu dia a dia
da fisioterapia pélvica, fazendo com que esse seu dia a dia fique um pouco mais proativo, e que vocês tenham uma demanda mental e de tempo de mais qualidade e de menos tempo ali patinando. Eu preciso postar hoje alguma coisa, um conteúdo diferente, não sei nem por onde nem por onde começar. E às vezes com isso a gente fica ali, gente, passa-se horas e no final do dia a gente ainda não acabou de projetar esse conteúdo tão desejado. Então a gente traz um pouco do como é que as ferramentas de hoje a gente consegue utilizar em nosso benefício e não ficar, né, ali se martirizando para fazer coisas, ganhando tempo para a gente se dedicar àquilo que de fato é importante, que é a gente se manter. A gente precisa ganhar dinheiro, né? Embora a gente ame o que a gente faça, e isso é de extrema importância, porque isso faz uma diferença gigantesca, a gente gostar do que faz, a gente pode ter filantropia, sim, e a gente é super favorável a isso, mas a gente também precisa ser remunerado pelo nosso trabalho. E tem uma forma melhor para a gente fazer isso, então a gente também traz isso para a nossa discussão da mentoria. Então, era essa introdução aí que eu queria fazer com vocês, e vou passar então aí a palavra para a Liroca. Vou só tirar aqui o compartilhamento. Aí. Li, pode seguir. Oi. Não, eu não tô me vendo. Você não está se vendo? Nós estamos te vendo. Agora eu tô me vendo. Acho que eu apertei alguma coisa aqui. Pronto. Então, o bate-papo de hoje, ele é muito no sentido também da gente conseguir unir forças, né? Hoje de manhã, na nossa reunião, a gente ouviu algumas pessoas essa semana, né? Dentre essas pessoas que a gente ouviu, vieram reclamações do tipo: Liris, tem fisioterapeuta atendendo área que não é da fisioterapia pélvica. Quer dizer, que não, ela atende fisioterapia pélvica, mas ela não tem nenhum curso, nenhuma formação na área. Né? E aí, Liris, eu não tô tendo paciente. O que eu faço? Tá todo mundo me vendo? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, Li. Sim. Sim. Né? Então, eu falei isso para a Michelle hoje. Eu falei, Mi, eu acho que nesse momento que a gente vê uma crise financeira aí, né? As pessoas pensando muito bem, né? Aonde vão investir dinheiro, né? E também a necessidade delas, né? E como que a gente pode atingir a necessidade delas. Então, eu não vejo outro caminho a não ser a gente continuar, né? E não parar o que a gente está fazendo. E são nesses momentos de dificuldade que a gente tem que fortalecer a nossa união. Porque quando a gente se reúne em grupo para discutir as ideias, para conseguir achar saídas, os resultados eles vêm mais rápido. Uma das vantagens da mentoria é que a gente tem nós duas, né, fazendo essa dinâmica da mentoria, os fisioterapeutas do primeiro encontro de mentoria e os fisioterapeutas do segundo. Então, quer dizer, a gente vai estar ali num grupo que eu acredito que a gente consiga umas 10 pessoas, né, para conseguir discutir essas questões, né, como a Michelle falou. Hoje a gente tem formas de trabalhar melhor na rede social,
formas de trabalhar melhor no consultório, para conseguir mostrar que a gente é mais profissional, que o que a gente faz tem resultado, dá, né, vale a pena para o paciente fazer fisioterapia pélvica, né? Então, a gente se fortalece. É quando a gente trabalha as nossas frustrações, os nossos medos, a gente compartilha ideias. Então, principalmente, a mentoria, ela é para isso também, é para esse tipo de supervisão, né? E uma coisa que eu e a Michelle, a gente pensou para facilitar o pagamento da mentoria, foi dividir no boleto. Eu acho que é em 5 vezes, né, Mi? A gente viu para fazer em 5, né? Seria 3 de 600, sem juros. Aí 4 de... 4 de 500... Tá, a Michelle viu isso aí. E aí, no boleto, a gente consegue facilitar para vocês o acesso para a mentoria. Opa. 4 de... perdão. 3 de 600, ou 4 de 450, ou 5 de 360. Isso, 5 de 360. E a gente quer ouvir de vocês um pouquinho agora, de quem está aqui, né? Um pouco dessas dificuldades do momento, né? Como que tem enfrentado isso? Se consegue ver a importância da gente se unir forças para saber, como é que eu lido com os impostos nesse momento? É uma coisa, né, para a gente discutir na mentoria também, né? Então, o nosso objetivo, além de dar essa assistência clínica, também é dar esse suporte para vocês. Porque sozinho a gente perde, né? A gente perde o gás, a gente perde a energia, fica bem mais difícil as coisas. Então, Ju, se você quiser abrir um pouquinho o seu áudio, compartilhar com a gente. Como é que você está lidando nesse momento com as suas dificuldades? O que você tem feito nesse âmbito? Oi, Que Liris, você mora numa cidade que não é uma cidade muito grande, né? A cidade é grande. Ela tem quase 200 mil habitantes. Eu acho grande. É grande, E há uma demanda reprimida gigantesca, né? Mas é uma cidade que é plano de saúde, né? Tudo é plano de saúde, as pessoas acham que o plano que é o soberano, né? Mas eu vejo que eu vejo que é um desenvolvimento, sabe? A gente tem que também se desenvolver como profissional. Isso para mim foi muito importante. E olhar para essas questões, tipo, da própria cidade, como as pessoas são, como que a gente tem que abordar essas pessoas, porque elas não conhecem. Aqui na minha cidade, elas não conhecem fisiopélvica. Então, o que a gente tem? Que eu tive que lidar com o meu aparecimento, né? O meu aparecer, o que era exatamente, desmistificar a questão da nudez no atendimento, e principalmente de onde é que eu atendo essas pessoas. Você falou aí, Liris, muito bem, de local de atendimento, porque aqui, ou eu estou numa clínica atendendo pelo plano de saúde, tendo que conviver com aqueles desafios da clínica ser credenciada para fisiopélvica. Aqui não, as clínicas não são credenciadas para atender fisiopélvica. Não existe um código para isso, né? Então, aqui tem muito forte esse bloqueio, e eu também não estou afim
mas de atender pelo plano, de ter todo aquele desafio de esperar 3 meses para receber, e tem glosa, enfim, eu já convivi com isso muito tempo. Então, eu vejo que eu, por exemplo, cheguei... 6 anos com plano de saúde. Eu atendi Eu recebia 12. R$ 25 de cada atendimento de fisiopélvica, isso em de 2008 até 2012. E eu vi que eu, com 18 anos, né, 19 anos de formada, eu mereço trabalhar de forma mais digna, sabe? Eu falo que é uma dignidade, é uma maturidade que eu trouxe para o meu atendimento. O que eu quero com isso? Eu tive a crise dentro da fisioterapia, daquilo que eu não acreditava mais. E então veio essa mudança. E hoje, por exemplo, eu até tive que, né, me afastar um pouco, né, de vocês, vamos dizer assim, porque eu precisei desmamar um pouco para eu me sentir mais assim forte dentro dos meus desafios, sabe? Foi uma necessidade minha. E aí eu fui para uma clínica integrativa, onde eu estou junto com médicos, com nutricionistas. Eu precisei criar esse papel, sabe? Tipo, eu preciso estar aqui, eu preciso mostrar que o meu tratamento é importante e aonde todas as pessoas que estão ali têm que ter dinheiro para pagar. Então, isso para mim foi muito forte, sabe? Para mim, que já me senti tão pequena, incapaz, né? Enfim, coisas que o plano de saúde faz com a gente, né? Coloca a gente, se desvaloriza e a gente aceita. Então, hoje, por exemplo, eu convenço as pessoas de que elas precisam de mim e que se ela não tem dinheiro, ela não pode se tratar com a fisiopélvica. Mas o que eu faço? Eu dou um impacto primeiro e aí depois eu estudo cada caso e, lógico, né? A gente tem todo o lado humanizado, isso é maravilhoso, mas primeiro a pessoa precisa se impactar. Então, isso para mim é um exercício de autovalorização. Então, a fisiopélvica veio para mim como autovalorização do profissional que eu sou, da integralidade, porque a fisiopélvica trouxe para mim o quê? Profissional, fisioterapeuta que não cuida da pelve, não cuida também da pessoa como uma fisiopélvica, porque ela cuida de tudo, sabe? Então, é isso que eu hoje, né, trago, e eu precisei mesmo ter essa diferença. Eu sou, por exemplo, terapeuta tântrica também, trabalho com sexualidade, mas eu estou trabalhando de uma outra forma, num lugar separado, né? Porque eu tive que separar isso, porque senão as pessoas não chegavam para físio, sabe? Então, houve essa necessidade, e eu vejo que é uma maturidade também, né? Da gente saber como lidar com as pessoas, e eu tenho conversado muito com homens e mulheres, e eles têm me ensinado muito. Eu também tenho estado nesse lugar de escuta para ver, não é o que eu quero fazer, mas é o que as pessoas precisam. Isso, para mim, virou muito essa chave, porque a ânsia que a gente tem de levar novidade, de querer fazer muitas coisas, mas as pessoas, elas não entendem. Porque o básico, né? Então, isso também foi uma forma de eu levar essa minha voz para as pessoas. Então, eu agradeço, né, todo o aprendizado, e eu vejo que é muito isso, é a percepção para a gente, né, a percepção do que as pessoas que a gente quer ajudar, o que elas querem. Elas querem resolver o problema delas. Então, é assim, é querer chegar já com uma coisa pronta, ótima, a gente vai fazer isso e isso. Aí ela começa a ver resultado, aí eu começo a trazer as outras coisas, e aí ela fica, nossa, tem isso também. Nossa, eu nem sabia que eu tinha esse problema. Nossa, você mexe com isso também? Mas primeiro ela quer que resolva o problema dela. Você vê como a educação em saúde no atendimento da paciente faz isso? Porque quando ela traz o problema dela, e a gente trabalha com essa introdução da educação em saúde dentro do nosso atendimento da físio, a gente já traz as orientações que vão ser direcionadas para resolver o problema dela que trouxe ela
ali na físio. Então, no segundo momento que ela volta, aquela orientação simples que você deu já trouxe resultado e fez com que ela falasse assim, não, vale a pena, eu quero fazer a fisiopélvica, né? E uma coisa que eu percebo, Ju, a gente não pode mesmo ter medo de falar do que a gente faz, né? A importância da gente, por exemplo, eu tenho saído um pouco das redes sociais e buscado mais a rede presencial, fazer a minha rede de contatos que está ali do meu lado, e sair um pouco dessa coisa de Instagram, de quanto eu estou tendo de curtida, de visualização, porque isso não condiz com a realidade. Às vezes, quem está precisando está do nosso lado. E essa troca a gente tem para oferecer. E a gente também recebe, por isso, às vezes está do nosso lado, né? Então, além do que, exatamente, as redes sociais geraram uma instabilidade emocional, porque é muita dopamina, né? Esse excesso de dopamina. Então, assim, como hoje a gente, nas condições que a gente tem, de ter que tocar consultório, de ter que pensar na nossa vida, na nossa saúde física, emocional, para estar bem, para atender, para que os nossos atendimentos tenham resultado, como é que a gente gerencia a nossa rede social hoje? Quem é que vai ajudar? A gente vai gastar com alguém para fazer os nossos posts, para dizer para a gente como faz? Então, assim, né, a Michelle já tem trabalhado isso há mais tempo do que eu. A Michelle chega assim, eu não vou gastar energia com isso. Como é que eu posso atingir os melhores resultados com menos gasto de energia, né? Eu já sou aquela pessoa que eu mergulho, eu me desgasto, eu passo, até que eu chego num ponto e falo assim, não, aqui não dá mais para continuar. Aí, como é que eu faço melhor? E uma coisa bacana é que, assim, hoje eu tive a total noção disso. Quer dizer, hoje não, da semana passada para cá. Eu não estava bem. Aquele período que a gente não está bem, que a gente não tem ideia, que a gente tá frustrado, está prostrado, né? Quando você tem alguém ali do lado, para te falar, não, a gente vai fazer assim, que não sei o que, eu falei, meu, que você confia na pessoa. A confiança na pessoa faz a diferença para que você consiga seguir, para que você se fortaleça, né? Infelizmente, a gente tem esse conceito de farinha é pouco, o meu pirão primeiro, né? A gente vê muito isso. Só que o que acontece? Se a gente não se fortalece no nosso grupo, quais são as dificuldades? Vamos lá. Avaliação. A cada dia que eu falo mais de avaliação, a minha avaliação melhora. Uma boa avaliação faz a paciente ali entender a importância da fisioterapia e da MET. Quando ela fala, poxa vida, hoje eu ouvi de uma pessoa assim, a Liris tira leite de pedra para fazer os exercícios darem certo. Olha só, que legal, né? Então, é isso que a gente precisa, caminhar junto, e a proposta da mentoria é esse caminhar junto. E o que a gente pode fazer para que a gente esteja junto é facilitar a forma de pagamento, para que em cada encontro da mentoria a gente tenha os temas dos encontros, sim, mas que a gente possa trazer novidades para vocês. E dentro desse período da mentoria, a gente está organizando aí toda uma didática para como trabalhar melhor nas redes sociais, trabalhar com Canvas, com chat GPD, como organizar, né, as postagens de um jeito que nós, profissionais da área da saúde, temos condições de lidar sem ficar sem dormir por causa disso. Ou criar hater, né?
fazer o nosso trabalho, entendeu? Um trabalho que seja visto, que as pessoas gostem, né? Que valorizem, mas que valorizem na hora de comprar os nossos serviços também. Olha que interessante, foi só eu diminuir a loucura de rede social, começou a chegar paciente para mim de rede social, coisa que não é o meu objetivo, né? Então, às vezes a gente com mais leveza, compartilhando ali, né? Tendo pessoas que a gente confia para que a gente possa andar lado a lado. E não se escorar e se apoiar e que o outro te carregar, entendeu? É falar assim, olha, estamos juntos. Dá a mão que eu vou junto com você, um passo de cada vez. A gente se perde. Se a gente não tem uma organização, uma estrutura mental para seguir o passo a passo, a gente se perde. Eu lembro quando eu fiz que a gente fazia as consultorias, né, Leiva? Aquela organização que a gente fez da consultoria, como você pegou aquilo, você segue aquele método ali para se organizar, né? Então, às vezes, a gente está patinando porque a gente não tem uma técnica, um método. E isso a gente precisa estar sempre se aprimorando. Então, na verdade, a proposta da mentoria é que seja uma coisa contínua, que os grupos vão fazendo, vão se formando, que a gente tenha essa continuidade, porque a gente acredita que só assim que a gente pode passar nos períodos difíceis. Por quê? Sozinho, a gente perde força. Se você pegar um lápis e quebrar um lápis na sua mão, é fácil. Se você pegar meia dúzia de lápis e tentar quebrar, você não consegue. Né? Então, a gente só vai conseguir se reinventar, se superar, se a gente estiver junto. Se a gente estiver pensando, a farinha é pouco, meu pirão primeiro, você pode ter certeza que você não vai ter força para passar esse período. Porque é cíclico, né? Ora a gente está lá em cima, ora a gente está lá embaixo, ora a gente tem que pensar aonde a gente tem que se restabelecer ali, né? Onde está errando, o que a gente pode melhorar, mas tudo isso dentro dos nossos limites também. Né? Certo? Posso dar um pitaco? Claro, foi muito bom te ouvir, Ju. Quero ouvir você também, Leiva. Boa noite. Cheguei aí já no final, né? Estou meio perdida dentro desse bate-papo. Mas você estava aí falando de estar ausente das redes sociais e tudo mais. Eu fiquei aí quase um mês e meio, mais ou menos, por conta das cirurgias de mãe, e até das aulas em si, eu fiquei um pouquinho afastada, porque minha mãe trouxe uma simples fala, né? Sou eu e mais 2 irmãos. E aí ela disse assim, eu fico aqui sozinha, né? Eu fecho o olho, estou ouvindo aqui que ela fica assistindo lá Cidade Alerta, e eu sempre reclamo, nossa, só escuta desgraça, mãe, pelo amor de Deus, 24 horas por dia, não aguento isso não. E aquilo me tocou de uma forma, né, que eu parei para pensar, falei assim, caramba, eu venho aqui, eu fico tão pouco tempo com ela, né, e tá, vou dedicar esse tempo para ela, vou ficar um pouquinho ausente dos trabalhos para dedicar a ela, né? E vou lá, vejo os filmes, ela fala de como foi o dia, eu escuto, e assim, aí eu percebia que ela ficava muito mais feliz. E eu também fico feliz de vê-la bem, né? Semana passada, na sexta-feira, quando eu fui ao consultório, eu tinha 2 avaliações, uma feminina e uma masculina. Foi encaminhado por um médico que eu não conheço, mas que tinha o meu contato, não sei se foi algum paciente que foi lá, que era dele, enfim. E aí eu fui comprar uma lembrancinha, e eu estava com uma blusa, né,
que eu tinha comprado no congresso do Gustavo, que diz lute como uma fisioterapeuta pélvica e o símbolo da vulva. Então, eu cheguei numa lojinha de artesanato, aí comprei umas bolsinhas para dar de lembrança, né? E aí esperei, ela embrulhou, e aí você falou dessa questão de sair um pouco das redes sociais, e ela me fez a simples pergunta, o que significa fisioterapia pélvica? E aí eu expliquei para ela o que era a fisioterapia pélvica. Você pode me dar o seu cartão? Porque eu conheço tanta gente que, né? Eu falei assim, olha, um campo perfeito, porque todo mundo que chega ali, né, deixa a sua história, seja uma história boa, uma história ruim, ou o início de qualquer bate-papo. Ela não quis falar de imediato, porque ela estava falando com um amigo e ficou sem saber como ele receberia a pergunta dela. Eu achei aquilo extremamente interessante, né? E eu falei assim, não, a gente conversa, dá palestras, se você quiser, tem uma organização de vocês, eu venho aqui falar para vocês sobre fisioterapia, com o maior prazer. E aí eu deixei meu cartãozinho com ela. Assim, é uma coisa que eu vou falar, fico com vergonha de falar. Como é que eu falo? Falando. Isso eu aprendi com você, né, Líris? Que eu escutava você falando nas todas as aulas. Eu parava no tempo, estava falando de fisioterapia. E pá. E aí foi. Aí eu prestei atenção que a outra moça que estava organizando a bolsa, né, o quiosquezinho dela, parou para ouvir, né? Então, é uma coisa que, além da gente ter que desmistificar, desconstruir todo um tabu, a gente precisa falar porque ela falou. Nunca tinha ouvido falar sobre fisioterapia pélvica, e olha que eu conheço, né, muita gente que reclama que está perdendo xixi, né, várias outras queixas, que foi abusada e que sente dor na relação. Então, temos um leque enorme para ser explorado, né? Nessas feirinhas de artesanato. A gente pode se organizar, né? Ir lá, ver. Vocês têm alguém que organize a feirinha de vocês, né? Um gerente, enfim. Quem é que faz essa dinâmica de vocês estarem, que a gente pode estar apresentando para eles um projeto de saúde da mulher, saúde do homem, saúde de uma forma geral, e ali pode vir cliente, não pode ser indicado. É mais um caminho que a gente tem que perder a vergonha e falar. Era isso que eu queria dizer. É muito bom. E não é só falar de qualquer jeito, né? Não, claro que não. Tem a forma da gente organizar o raciocínio para a gente poder levar essa informação do que é, para que serve, como cuidar. De um jeito que a pessoa que está ali ouvindo, recebendo a sua informação, aquilo faça sentido para ela, aquilo resolva, às vezes, algum problema, e faça ou ela buscar ajuda ou ela indicar você. Né? É o autocuidado, né? Acho que é o ponto principal, né? Dessa mulher ter tempo dela se olhar, para se cuidar, para entender como esse corpo funciona, como é que ela reage a tantas emoções, né? De idas e vindas que ela vivencia em várias fases da vida. Então, é um chamado, né? E aí realmente colocar com todo carinho, com toda atenção, para não ser agressivo demais e espantar, mas, dentro dessa sutileza, trazer todo esse esclarecimento para esse grupo, não só feminino, quanto masculino. E a proposta da nossa mentoria é alinhar isso no nossos terceiro e quarto encontro, né? Que é como a gente pode estruturar o raciocínio clínico
de um projeto de educação em saúde. Desde o momento que a gente vai ali conversar com uma pessoa que está sentada do lado da gente, numa fila de um banco, que está em pé numa fila de um banco, né? Quanto tempo você tem para passar a informação? Né? Não é olhar todo mundo como um potencial cliente, é olhar as pessoas como pessoas, né? Cada um tem sua história de vida, que independente dela ir procurar você ou não, né? A sua informação ali pode resolver um problema que você não tem nem noção da onde pode chegar aquilo. Não é? Exato. E é fortalecer isso que dá ânimo para a gente. Né? Eu falo que os dias ruins, eles chegam para todo mundo. Agora, se a gente sabe quem a gente cultivou para estar do nosso lado, né? As relações que a gente cultiva com pessoas que a gente confia, que gostam da gente, que estão ali realmente preocupados com que a gente, né, dê certo, com que a gente evolua, com que a gente melhore, com que a gente trabalhe as nossas capacidades. Né? E foi isso que a gente fez nessa caminhada ao longo desses anos aí da pandemia. Tanto eu quanto a Michele. Olha todos os nossos esforços, né, até hoje, para que as pessoas confiem nelas, para que elas se desenvolvam. Né? Eu encho o saco da Juliana, eu falo assim, Juliana, cadê o seu evento aí? Cadê as suas coisas? Cadê seu curso? Né? Então, é assim que a gente vai puxando as pessoas. Porque no momento em que eu não estiver bem, eu vou olhar para a Juliana e vou falar assim, meu, a Ju me inspira. Né? Eu sei que ela me acolhe aonde ela pode me acolher. Eu sei aonde a Ana, né? Gosto muito de... A Ana está aqui. É super esforçada, está aí sempre com a gente na caminhada, se fortalecendo cada vez mais, né? E tudo que a gente pode fazer junto para querer ver vocês cada vez melhores, né? Isso faz a diferença, quando a gente se fortalece no grupo. Né? Muito bom. A Priscila está aqui. Pri, você consegue abrir o áudio, pelo menos, para falar com a gente? Trocar uma palavrinha com a gente? Conta um pouquinho aí das suas experiências, das suas dificuldades. Oi, Helenice, você quer falar um pouquinho com a gente aqui? Oi, tudo bem? Oi, quer abrir a câmera? Ah, que legal. Hoje eu estou muito feliz, né? Porque eu estou conseguindo participar. Estou super cansada, porque levanto cedo, trabalho o dia inteiro. Assim, eu vou fazer um breve relato, como que eu caí na pelve. Eu trabalhei 31 anos no hospital, eu trabalhava na área da divisão de anestesia, técnica de gasoterapia, ou seja, o que a físio mexe com aparelhos hoje no UTI, digamos que na década de 80, 90 não tinha físio no hospital, quem fazia eram os técnicos de gasoterapia. Então, mas eu na época não quis fazer. E quando eu estava para me aposentar, que eu já sou aposentada, estava chegando a físio nas UTI. Aí, como eu me aposentei cedo, com 50 anos, eu falei assim, eu não vou parar de trabalhar. Me aposentar, fui fazer curso de massoterapia, eu falei, isso é muito pouco. Vou fazer acupuntura. Fui fazer acupuntura, nossa, isso é legal. Montei um espaço, comecei a atender público idoso, comecei a atender idoso, falei, mas eu quero entender melhor esse universo, eu quero trabalhar melhor, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Acho que vou fazer fisioterapia. Fui para fisioterapia. Aí me encantando com a fisio, porque concilia com a acupuntura, que eu sou apaixonada. E quando eu estava mais ou menos, acho que não fiz iniciação científica, tá?
estava, acho que no quarto, no quinto semestre, eu comecei a perceber que estava com os escapes, né? E aí eu passei no médico e fui parar numa fisiopélvica. Gente, eu falo que ela me inspirou, eu tenho contato com ela até hoje, eu falo que ela me inspirou, porque eu falei, isso que eu quero fazer. Eu amei o trabalho, eu achei a coisa mais linda o trabalho da Físio e fiquei encantada. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Quando eu terminei a minha graduação, eu fui atrás da pós em fisiopélvica. E aí fui para a pós. Terminei a minha pós, assim, toda empolgada, não faz muito tempo. E aí eu participo de todos os grupos que tem, assim, eu estou participando lá. Só que eu terminei e eu ainda não consegui entrar na área. Isso me frustra um pouco, porque se quando é uma coisa... Atualmente eu estou trabalhando em 3 clínicas, mas eu pego a parte de ortopedia e trabalho com acupuntura porque eu faço de olho fechado. E a necessidade também da pélvica foi porque quando eu atendo na acupuntura, sempre chega alguém falando assim para mim, principalmente os homens, tem algum pontinho? Tem algum pontinho? Eu falei, gente, se eu for para a pélvica, eu tô, né? Mas o que eu vejo, o que me deixa muito triste, assim, é que eu quero montar. Agora eu já conversei com meu marido, vou começar a partir desse mês já a procurar e sair de. Porque eu fui fazer entrevista, hoje mesmo fazer uma entrevista, a dona falou para a pélvica, eu fui feliz da vida, toda contente. Mas quando chega na hora dos salários, eu fico assim, frustrada, porque onde se viu um convênio oferecer R$ 15 para mim atender. Gente, eu investi, eu comprei os aparelhos, eu comprei várias coisas, porque se acaso, eu falei assim, apareceu um particular, eu vou e tudo mais, né? Mas, assim, as empresas, eu falo assim, eu tenho uma pós-graduação e ela me oferecer o salário de R$ 15 por um paciente, né? Então, o que eu falei? O que eu vou fazer? Muito do que eu te falei do treino, do trainee, que eu quero treinar. Primeiro, eu vou alugar uma sala, vou montar uma sala, já vou falar com o contador e tudo mais, e vou começar a ter particular mesmo. Se atender 1, 2, eu não quero saber, mas eu vou pegar a minha experiência. Atendendo particular, eu não vou querer essa coisa mais de convênio, de clínica, porque assim as pessoas sugam muito, eu acho. E aí ela falou assim, você vai atender 2 pessoas ao mesmo tempo, com na pélvica, na ortopedia, você atender numa sala grande, você faz isso, você levanta a bola, você levanta... É uma coisa, mas pélvica, como que eu vou atender 2 pessoas? Uma numa sala, outra, vou lá, depois vou para outra. Não é o que eu quero fazer. Não é isso que eu quero, né? Eu quero fazer um atendimento diferenciado. E assim, como eu trabalho muito, de terça-feira eu estou fazendo o pós, então não dá para mim participar nas terças-feiras. E hoje, quando eu vi, eu vim correndo o serviço, estava na expectativa, né, para começar a discussão hoje e eu estar participando. Então, agradeço, e essa é a minha historinha. Eu tenho 63, mas eu ainda eu gosto de estudar, né? Eu vim de uma geração de que quando a gente estudava não era fácil como agora que vai no Google. Eu tinha que ir na biblioteca Mário de Andrade, nas outras bibliotecas da PUC e pegar, tirar xerox, ficar tirando xerox, porque a minha primeira formação foi fonoaudiologia, né? Eu fiz fonoaudiologia. Você Então, fez assim, PUC? Que legal. Você fez eu fono na PUC? não cheguei, eu participei da Irene, eu fazia PUC, fono de quase 30 anos atrás, na Unicastelo, que foi formada pelas fonos da PUC. Na PUC, isso. Ai, nossa. E o pessoal do Centrinho. Então, assim, eu ia muito em Campinas, para poder pegar material, porque a gente não tinha material aqui. Não tinha. E não tinha internet. A gente fazia a prova, tinha que ler e ficar escrevendo. Hoje em dia você faz tudo no celular, é incrível, né? Mas é que como eu tive um problema, na época eu perdi minha filha, eu tranquei tudo e parei, entrei em depressão. Retomei agora, mas estou com esse gás todo. Sei que eu tenho muito ainda,
gosto do trabalho, e eu acho, assim, de tudo, a pélvica é uma paixão. Eu acho que é porque eu precisei, por eu ter conhecido, por eu ter necessitado, assim, ter usado o trabalho e ter, saber até onde vai, o que acontece, porque é diferente de uma pessoa falar, eu fiz, tá, tá, tá. Mas quando você faz o exercício, você sabe que você está, e depois você está bem como eu hoje. Nossa, eu não dormia à noite, agora eu durmo tranquilamente, né? Então, eu levantava 3, 4 vezes para ir para o Olha banheiro. isso. Não, e olha só, um caso, né? Eu atendi uma senhora o ano passado, ela está com 86 anos, né? E, e ela foi no consultório a primeira vez, eu fiz toda a dinâmica com ela, e ela levantava muito à noite, né? E aí eu orientei ela com a ingesta de líquido e o fato dela relaxar para fazer xixi, né? E eu falo muito isso. Gente, a fisioterapia pélvica, antes de você tocar, você tem que saber ouvir a paciente, a história dela, qual é o sintoma que mais incomoda. A partir disso, trabalha na mudança de comportamento, né? Aí, ela ouviu, aí eu falei da posição de fazer xixi, de fazer cocô, ok. Eu falei, será que ela vai gravar alguma coisa, né? A senhora de Grava. 86 anos, né? Aí ela voltou a segunda vez, eu fiquei toda animada, toda feliz, porque eu, eu não atendo muito idoso, né? E aí ela falou assim, menina, como é que pode ter resolvido? Eu estou levantando uma vez só à noite. Olha só, Eu levantava 3 vezes à noite. eu não dormia. E sem contar que eu tenho um agravante. Fora que Espumante. ela levantava e às vezes toda molhada já. Né? E ela falou assim, você resolveu meu problema só conversando comigo? Como que funciona isso? E eu, o fato de Aí, ter sido do ex-fumante que... também é ruim, porque ela tinha É, tosse. Então, eu tossia então... muito. Eu parei de fumar tem uns 4 ou 5 anos, depois de uma aula que eu assisti de DPLC. Água na boca. Olha como é tomar consciência, o que faz com a gente. Eu fumava desde Exatamente. os 12, Tomara fumava acho que desde consciência. os 13, 14 anos eu fumava. Olha isso. Parei de fumar 5 anos atrás, por causa de uma aula de DPLC. Esse professor, eu falei, ele começou a falar, dar aula, explicar, e eu comecei a passar mal. Eu falei, nossa. Aí eu tomei a coisa. Aí eu falei, nossa, eu estou assim. Aí eu tossia, escape. Tossia, escape. Não, não é isso que eu quero. Pera, não, não. Aí, Não então, é isso que eu assim, quero. Não é isso que eu quero. não é isso que eu E quero. aí, esse é o princípio da mudança, porque aí você faz o que você precisa fazer para melhorar quando você fala assim, meu, não é isso que eu quero. Eu Não é, preciso fazer alguma coisa por mim, né? E aí essa senhorinha, ela voltou para o consultório e ela falou assim, então eu vou continuar. E no que eu expliquei o que era continuar, como que era a fisiopélvica, o que a gente ia ter que fazer, ela ficou muito assustada com a avaliação. Ela falou assim, fazem 10 anos que meu marido faleceu. Eu falei, calma, eu só estou explicando para a senhora como funciona, não é que a gente precisa fazer. Aí aquilo me deu uma sensação ruim, assim, falei, meu, tadinha, assustei, né? Assustei a senhorinha. E aí eu falei para a Júlia, Júlia, manda mensagem para a paciente. Eu mandei mensagem, mandei áudio, ela não respondeu. Eu estou preocupada, eu acho que ela ficou traumatizada só porque eu expliquei como ia ser, porque tinha as coisas, né? O que a gente faz intravaginal. Ela olhou para minha cara e falou assim, ai, Li, tadinha, ela deve ter ficado assustada mesmo. Eu falei, nossa, ficou. Aí ela não me respondeu, aí ela respondeu a Júlia assim, Júlia, fui no médico, o médico falou que eu estou com câncer de mama, vou ter que fazer tratamento. E eu fiquei com aquela sensação de, assim, nossa, tadinho.
Foi lá, ficou assustada com a fisio. Foi no médico, recebeu a notícia que estava um câncer de mama. Ela não estava num bom momento, né? E aí eu virava e mexia, eu pensava naquela senhorinha, né? Falava, ai, mas não vou ficar enchendo o saco, né? Para saber como é que tá, e a pessoa não quer responder, né? Aí tá bom. Aí eu vi lá marcado na agenda, eu falei, será que é aquela senhora? Né? Será que ela vai voltar para o consultório? Mas assim, eu falei, mas liguei para uma outra paciente que tinha o mesmo nome, porque a Júlia não tinha colocado sobrenome. Ela falou, não, Líris, não fui eu que marquei, não. Aí eu cheguei no consultório, aí era a mesma senhorinha que estava com a filha. Olha, Ela falou assim, eu fiz meu tratamento, não era um câncer muito invasivo, né? Eu tive que tirar uma parte, tomei lá o medicamento, mas eu estou boa, não caiu nem o cabelo, estou ótima, mas é sofrido, claro, né? Mas eu estou aqui, eu trouxe minha filha, porque aí, olha, você explica tudo que você me explicou, você explica para ela, porque ela também tem problema. Mas aí é negócio lá olha, de colocar o dedo lá dentro, você também explica, porque eu acho que eu não vou fazer, não. Mas eu queria que você explicasse para ela. Né? tá vendo? Aí eu expliquei para ela, expliquei para a filha. Conclusão, a filha falou, nossa, Liris, eu preciso marcar com você mesmo, de eu fazer. Mas deixa eu resolver aqui com a minha mãe, porque assim, vai chegar um momento que vai ser importante fazer a avaliação dela. Eu falei, vai ser importante, né? Porque, querendo ou não, mesmo que eu só olhe externamente, Uhum. eu preciso ver como é que está o músculo, se ela tem consciência, expliquei como é que ela pode tentar ver. Ela falou que ela tem um espelho grandão na frente da cama dela, eu expliquei como é que ela pode fazer com o espelho, né? E eu falei, vamos ver, é uma tentativa, né? As duas ficaram comigo 2 horas. Porque aí elas foram tirando as dúvidas e tal. Aí eu tive as duas me agradeceram, me deram um beijo, um abraço na hora de ir, porque tem esse acolhimento, né? Tem. E aí eu falei, olha, é isso que a gente faz, né? São mulheres de uma classe social bem abastada, que nunca tinham ouvido falar sobre questões extremamente simples, e que essas informações, o que o médico tinha falado para a mulher de 86 anos? Que ela ia fazer laser intravaginal. Porque o laser é melhor em incontinência dela, só que ela tem uma incontinência de urgência e ela tem a noctúria, a perda urinária noturna dormindo e levantava 3, 4 vezes à noite. Você acha que um laser vai resolver o problema? Né? Então, ninguém teve isso gastando com o médico. Ninguém teve o cuidado de orientá-la bem. É nisso que a gente vai fortalecendo e cobrando o valor da sessão. Porque na hora que eu passo o valor, que a Júlia passa o valor, fica barato. Uhum. Então, é como a gente coloca isso para a pessoa, mas isso só começa no momento que a gente começa a se fortalecer. Então, eu percebi que, assim, falei, nossa, a gente realmente vai melhorando ao longo do tempo. E eu não tinha noção, até começar a ouvir as pessoas que estão do meu lado, do quanto as orientações para mudança de comportamento dentro de uma educação em saúde refletia num bem-estar das pessoas que estão do meu, que eu falo. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar, porque é uma rede que a gente cria e as pessoas vão chegar para a gente. Né? Então, por exemplo, dentro da mentoria, a gente tem esse processo da educação em saúde. A partir da educação em saúde é que a gente vai desenvolver cinésio e eletro. Então, o que não pode faltar na cinésio? O que não pode faltar na eletro?
Qual é o melhor custo-benefício? Se você não tem um direcionamento para isso, você vai lá numa loja, compra o aparelho que o vendedor quer vender para você. Só o que você vai economizar nesse aparelho, você paga a sua mentoria. Você entendeu? Quanto custa um aparelho de uro? Que o cara te vende e fala assim, olha, esse aparelho de uro aqui, você precisa dele para atender fisioterapia pélvica. Só que a gente mostra para você que não. Você precisa entender de parâmetro de eletroterapia, de avaliação e como fazer isso para aplicar o aparelho mais simples. Ele faz o que você precisa na fisiopélvica, sem gastar 3, 4 mil reais no aparelho. Aí você vai colocar foco aonde realmente vai trazer resultado financeiro. Então, o que a gente quer mostrar para vocês é a importância da gente estar junto dentro dessa mentoria. A gente facilitou a forma de pagamento em 5 parcelas de 300 e pouco, no boleto, parcelado no boleto, 360. justamente porque a gente tem aí mais ou menos 3 meses, que acaba dando uns 4 meses, porque a gente acaba estendendo um pouco. Dentro dessa mentoria, vocês vão ter toda uma assistência que a gente vai trazer gratuito para vocês, de como mexer no Canva, de como mexer no chat GPD, como criar um gerenciamento básico de rede social também, porque a Michelle vem se especializando nisso, como perder menos energia e conseguir melhor resultado nisso, e fazer o que a gente sabe fazer, que é ser um profissional de qualidade, que dá resultado, que houve, depois de uma paciente que vira para mim e fala assim, Liris, você tira leite de pedra na hora que você faz exercício. Né? Então, para a gente ser referência nesse sentido, a gente precisa se fortalecer. Porque se a gente não se fortalece, o que acontece? Ah, não, eu não sou boa nisso. Não faço bem feito. Ah, fulano lá na rede social, olha lá, tem não sei quantos mil seguidores, né? Aí o que você faz com a sua energia? Você baixa, você não confia em você. Na hora que você olha e fala assim, nossa, o que eu faço tem valor e eu não estou caminhando sozinha, porque caminhar sozinha é difícil, viu? Você está lá na sua salinha atendendo, você tem um caso ali, você não tem para quem dividir isso. Né? Você não tem com quem dividir para saber se o caminho que você escolheu naquele caso é o que aquela pessoa precisa e é o que vai trazer o resultado que ela precisa. Para que ela reconheça o seu valor e pague para você o quanto você vale, o quanto o seu serviço vale. Então, assim, tá junto mesmo. A gente quer desenvolver um programa de mentoria, né, que os alunos, não vou chamar de alunos, os fisioterapeutas da primeira mentoria querem estar com a gente nessa segunda, contribuindo. Então, a gente precisa de uma turma para começar. Essa semana, a gente vai se dedicar para as inscrições da mentoria, e a gente, além de facilitar o acesso para a mentoria, a gente está facilitando o acesso para o clube da fisiopélvica. Também porque tem muita gente que pediu, Liris, eu não tenho mais cartão de crédito, está comprometido, mas eu tenho condições de te pagar parcelado. Né? E é isso que a gente está oferecendo para vocês nesse programa de mentoria. Então, assim, por que você adquire confiança? Porque você começa a olhar e ver, nossa, é só um ajuste aqui, nossa, deu certo. Liris, Michelle, me socorre aqui. Nossa, foi isso. Então, não estou sozinha, sabe? Sozinha eu perco a energia. Eu canso mais fácil. Eu desisto. Pode falar. Liris sou eu. Oiê! Sou eu. Gente, é maravilhosa, viu? Eu criei muita confiança
depois dessa mentoria com a Liris, né, e a Michele, e até, inclusive, coincidentemente, 2 convênios, assim, a gente não é bom, não ganha bem com convênio, né? Mas, assim, eu resolvi abraçar esses 2 convênios e eu tenho aprendido, assim, vários casos. Peguei essa semana vaginismo, prolapso, coisas que a gente não via. Às vezes a gente fica dizendo assim, ai, não, eu quero só particular, não sei o quê. Mas a gente, eu peguei os convênios para ter experiência. Porque uma coisa é a gente estudar, outra coisa é a gente ver a prática, né? E eu não me arrependi, até agora eu não me arrependi de ter pego esses convênios e está sendo maravilhoso, estou aprendendo muito. Inclusive, eu queria até saber, Liris, se tu tinha algum artigo que tenha sobre tens na dor crônica ou na endometriose, tem? Eu posso pesquisar para você, Érica. Para dar Hoje uma estudada. você está na minha lista de pessoas que eu tenho que falar amanhã. Então, tem Gente, você. agora sim, agarrem, porque a gente tem que ficar debaixo de árvore que dá fruto, né? E a Michelle e a Liris são maravilhosas para isso, viu? A gente tem comido muitos frutos doces aí com elas. Graças a Deus. Né? A E eu Michelle, não ela desisti foi de no ver você aqui médico. em Fortaleza dando curso. Eu também quero. A Michelle, Pois é. ela foi, ela foi no médico hoje, porque ela tem um probleminha na vista, né? E aí ela, não sei se ela vai conseguir. Ela tá aqui. Fechei a câmera, pois estou com a pupila dilatada, é muita enxaqueca. Mas ela tá ouvindo, tá? Ela já mandou mensagem lá. Meninas, Então, eu só fechei a câmera porque a luz estava um pouquinho sim, forte, eu fiquei pensando nisso. mas tá tranquilo aqui. Depois eu vou tomar um remedinho e vou descansar. E Mas Podem a perguntar, estou Michelle e a muito Liris, à disposição. têm ensinado muito o caminho até de como a gente abordar as pacientes do a primeiro. Thaisa está aqui, a Thaisa está na minha lista para eu falar com ela também amanhã. Que abordar o paciente, né? Assim, que a gente, principalmente com a parte de incontinência urinária, a gente pega muito, eu estou pegando muito paciente idoso. Olha só, a Ana está falando aqui acho que ela tem os artigos, viu? Eu mandei lá no grupo lá Da mentoria. Tá. da mentoria. Ah, Esperei uma lá. Depois eu mando o resto. beleza. Ó, Érica, continua, ó. Já consegui os artigos. Peraí, é porque meu filho estava aqui falando comigo. E aí, assim, ela tem ensinado a gente a abordar as pacientes, né? Eu tenho pego pacientes que chegaram para mim, né? E não disseram que vinham de outras fisioterapeutas. E assim, eu tenho aprendido com ela que na primeira sessão a gente não invadir, não fazer aquela avaliação invasiva, que ela venha para pegar confiança. E tem dado muito resultado. Inclusive, essa semana passada, eu peguei uma de vaginismo com 20 anos. Liris, ela chegou tão tensa na minha sala, que passou para mim. E aí, quando foi na segunda sessão, ela chegou mais tensa ainda. O que você vai fazer? Vai doer? Eu disse, olha, eu não vou fazer além do que você quer, do que você permitir. E ela saiu da sala, assim, encantada, porque ela relaxou, a gente fez um relaxamento, eu não avaliei ela, aí fiz massagem com peridel, e depois dessa massagem do peridel, ainda consegui introduzir um pouquinho do peridel, ela ficou morta de feliz. Então, assim, a gente mostra também à paciente que não é não é a quantidade de tempo que a gente fica com ela, mas a qualidade. Às vezes, como eu passo para ela, assim, olha, a gente pode não fazer muitas coisas hoje, mas o que a gente fizer vai ser para o seu bem. E elas têm entendido isso. Entendeu? Como a gestante chegou também essa semana para mim com muitas dores no pé da barriga e eu fiz só alongamento, trabalho a respiração, aquela propriocepção que você ensina com a faixa. No outro dia ela mandou uma mensagem que estava super bem, que tinha até melhorado esse peso, né?
Então, assim, é uma mentoria que vale demais a pena. É um investimento. Principalmente a gente que começa insegura, né? E eu tenho pego muitos casos interessantes. E eu só tenho, assim, mexido as caras porque eu tenho uma mentora que eu vou por trás e enche o saco dela e da Michelle, né? Vou aqui, Mas, vou lá. olha só, a gente tem aí o programa que vocês têm que montar agora para falar para as mães, né? Pois é, Escolher, clube pélvica, tudo a né? gente vai. E esse clube pélvico também tem salvado muito a questão da parte de gestante, a gente vai lá, entendeu? E a gente vem, é uma enciclopédia para a gente, né? Nossa, que bom, Érica. É sério, Que bom, que bom. muito bom. E a gente não pode esquecer que, ó, da sua turma e da turma da Ana, vocês ainda têm que apresentar o programa aí para as mamães Pois é, online. A gente é que foi muito corrida a semana passada, porque a gente teve feriado, foi uma semana curta, né? Então, a gente quer ver vocês apresentando ainda esse mês. porque o dia não tem mais 24 horas, não. Não, mas não precisa. Olha, eu estava pensando É aqui, muito corrido, né? não precisa nem organizar um, um PowerPoint. De repente, uma dinâmica de vocês falando é melhor do que um PowerPoint, Verdade. né? Fazer uma apresentação, às vezes, se a gente fala melhor, sem precisar de apresentação para o público. Né? É sim. Muito bom. E o que eu acho bacana da sua história, Érica, é que você está em Fortaleza. Você tem um baita de um espaço. Gente, a Érica estuda muito, ela investiu muito no espaço dela. Tem estúdio de Pilates, tem aparelho, e está sempre aí fazendo algo novo. E ela vê o resultado disso. Sem falar, Né? principalmente essas idosas, né? Que elas querem muito acolhimento, elas chegam assim muito carentes, entendeu? E aí a Liris ensina, a Liris e a Michelle, né? Ensina a Michelle, que é a parte de sexualidade maravilhosa, né, também. Que eu quero ainda ter consulta com ela. Consulta como paciente. Como paciente, não sei nem se pode, ela pode me atender Pode, como a sexóloga. Michelle ela é psicanalista e Não, fala assim, psicoterapeuta. porque a gente se tornou, né, muito próxima, Sim, às vezes não dá, pode. não pode. Pode, Parte aí de você vê com ela, psicologia, às mas vezes acho que pode pode. sim. Cadê ela? Tá ouvindo? Pode. Pode, né, Michele? Pode. Porque tem isso, né? Tem nós duas, porque a visão das duas também ali na mentoria que faz a diferença, né? E a didática da Michelle também é maravilhosa, né? Que ela ensina a parte de A tudo. aula dela de harmonização, eu fiquei assim, Eu ainda babando. vou assistir, estou doida para assistir, mas a de Não, eu elétrica assisti. é Aquele maravilhosa. dia eu não consegui assistir tudo, depois eu assisti a aula, eu falei, meu, que aula, que coisa, que bom. A de eletro também, Que maravilhosa. bom que ela gosta de mim. Pra cima. Que bom que a gente está junto. Porque... Só uma perguntinha. Oi? Eu queria perguntar, as aulas ficam gravadas todinhas? As aulas da mentoria ficam gravadas? Todas gravadas. Fica tudo gravado. Fica tudo gravado, você tem acesso às aulas da primeira Mas turma você também. não vai querer faltar, né? As aulas de mentoria. Não, é porque eu vou estar na A minha gente fica pós de contando o tempo, terça-feira, os né? dias. Não, a A mentoria mentoria de segunda, terça, Denise. de segunda, Ah, Denise. então, de segunda, ótimo, tá bom. O trainee que é de terça. Ah, tá. Tá bom, tá ótimo.
que o trainee tem a parte prática e algumas aulas teóricas. Mas aí dá vontade de atender vocês numa sessão de terapia. Eu também queria, Bora, viu? Ju, bora, Ju. Olha aí as coisas melhorando. Olha, é isso aí. E, gente, eu acho que é esse clima que a gente precisa estar junto mesmo, tá? O que vocês precisarem da gente. Olha, o clube a gente fez para vocês, Maravilhoso o clube também, viu? para que tenha cada vez mais conteúdo. Agora, no mês de maio, tem várias aulas aí. Vai ter aula do Vinícius de reembolso, viu, gente? É bom dar uma estudada nisso, em como fazer reembolso do jeito certo. Eu fiquei sabendo de uma história aí de gente que está dando recibo para reembolso sem receber do paciente. Aí o paciente recebe do convênio e não paga o físio. E tem físio entrando, processando o paciente. E aí, como é que fica se é contra a lei você dá recibo que você recebeu, sendo que você não recebeu? Eu posso falar? Pode. Eu não vou ligar a câmera, porque senão vocês vão assustar, porque eu estou preparada para dormir aqui, estou na cama. Mas o que que acontece? Eu até comprei um curso do Vinícius, ele lançou, né, um curso, e o curso é ótimo, porque ajuda muito a gente, assim, nessa visão de trabalhar, né, a questão da gestão financeira e tudo. E realmente a gente precisa ficar mesmo mais atentos, porque a gente só quer atender o paciente e meio que desliga dessa parte ali né, da gestão, do marketing e tudo, mas isso é muito importante. Então, assim, eu recomendo vocês assistirem a aula do reembolso. E falando sobre a mentoria, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. E falando sobre a mentoria, porque ficou tudo escuro aqui a tela. Falando sobre a mentoria, o que muitas das vezes a gente pensa, principalmente quando a gente está começando, que a gente precisa comprar vários aparelhos caros, inclusive, para estar atendendo o paciente. E o que a gente aprende na mentoria, isso foi também uma das coisas assim, que eu mais gostei, é que o menos é mais, sabe? Só da gente usar ali o básico mesmo, a gente já consegue atender o paciente e ainda ter resultados, porque muitas das vezes a gente pensa que a gente precisa comprar, por exemplo, um aparelho de biofeedback, um aparelho de eletroestimulação super caro, e não é preciso disso tudo. E na mentoria ali dentro das aulas que já estavam ali na plataforma para a gente também, tem todo um passo a passo dos exercícios, tem aula de eletroestimulação, né, do eletrodiagnóstico. Eu nunca tinha ouvido falar de eletrodiagnóstico, fui ouvir falar nas aulas da mentoria, o passo a passo de como fazer uma avaliação da paciente. Então, tudo isso é importante porque muitas das vezes a gente fica perdido, e a gente fica perdido porque a gente não tem alguém para guiar a gente. Porque a gente aprende uma coisa ali na pós, mas é uma coisa muito voltada só para o assoalho pélvico, assim, sabe? É uma coisa muito fixa, só no assoalho pélvico. E a gente esquece de olhar essa paciente como um todo. E isso acaba desenvolvendo na gente uma certa ansiedade, até mesmo para que essa paciente melhore rápido. E também foi uma outra coisa que foi, bem dizer, trabalhada em mim na mentoria, que foi a questão da ansiedade, de não ficar tão ansiosa esperando, né, essa melhora rápida da paciente, mas de entender também que cada um tem o seu tempo, que a paciente, muitas das vezes, a gente quer passar tanta informação para a paciente, mas não, ela só precisava, às vezes, de um pouquinho ali naquela consulta, e o pouquinho que ela aprendeu ali naquela consulta, para ela já fez a diferença. Então, assim, essa é a importância, né, da gente estar sempre em grupo, da gente estar sempre uma próxima da outra, realmente para estar apoiando e para estar tirando as dúvidas, porque quando a gente está sozinho, realmente as coisas ficam mais difíceis e para a gente desistir é muito mais fácil. Era Quando isso. a gente está sozinho, as coisas ficam mais difíceis e para a gente desistir é muito mais fácil. Perfeito. Eu até vou anotar e vou colocar seu nome. E assim, é um privilégio, né? Eu acho hoje um privilégio a Liris e a Michelle se dispor a isso, porque eu não sei como é que elas conseguem dar conta de tudo, né? É verdade. Atender em consultório, atende particular, atende... Mas eu para conseguir estar aqui, faz curso. eu tenho os meus dias de consultório. Aí eu vou lá e Ainda tem atendo. aquele tratamento social,
Meu Deus do céu, como é que dá conta? Vocês duas. Mas a gente se organiza. A gente se A organiza. gente se organiza, senão a gente adoece também, viu, galera? Essa é uma coisa que a gente também vai aprendendo a maturidade ajuda, claro, mas a troca também ajuda, né? A gente também aprendeu muito com vocês e com as pessoas que foram cruzando o nosso caminho aí ao longo desse tempo que a gente está já trabalhando juntas. E a gente faz bastante coisa, sim, mas, mas a gente se organiza melhor hoje, né, Li? Gente, eu e a Michelle, a gente começou juntas. A gente ficava, às vezes, até 3h30 da manhã, quando a gente queria levar trabalho para congresso. Meu pai falava assim, vai dormir. Eu falei, não vou, só vou a hora que eu terminar. A Michelle também está acordada na casa dela fazendo. Ah, e isso ainda foi em tempos de né, que não tinha esse, igual a Elenice comentou, né? Isso foi um tempo que era outros tempos, né? Não tinha essa facilidade que a gente tem do online, a facilidade que a gente tem da internet, De pesquisar. das coisas estarem um pouco mais à mão. Só que a gente também Outra, a tem gente não tinha essa também. ajuda, né? Não tinha essa ajuda. Eu, pelo menos, até Não. eu penei, viu, minha irmã? Penei, mendigando a atenção da minha orientadora. Ah, gente, que tristeza. Sabe? E foi difícil, porque eu era para entregar até meu TCC no outro dia, meia-noite, ela ainda não tinha mandado para o meu e-mail os últimos detalhes de conserto, e eu comecei a ter febre, comecei a vomitar, só emocional. E quando foi meia-noite, ela mandou uma mensagem para o meu celular dizendo que tinha mandado para o e-mail. Aí fui imprimir para completar. A impressora quebrou na hora que eu estava imprimindo. E aí eu liguei na época que já meu marido era meu noivo, eu mandei ele 1h da manhã lá em casa, porque ele é técnico também de informática, venha, que é urgente fazer imprimir isso aqui, pelo amor de Deus. Eu tenho que entregar amanhã. Mas, gente, é muita pressão psicológica. E hoje a gente tem, assim, a Liris e a Michelle orientando, ajudando, né, a gente. É muito bom. Como também tem uma aqui em Fortaleza também, a Diele também, ela também ensina, ela também orienta, ela também... A gente faz as perguntas, alguns cursos eu fiz com ela também, o que eu pergunto, ela responde. Antes de eu conhecer você, eu conheci ela, né? E assim, também é maravilhosa, não sei, a Liris, eu acho que disse para mim que conhece ela, né? Ah, ela é uma graça mesmo, Érica. Pois é, ela é um amor, assim, é super atenciosa, super acessível também, né? Mas também não são todos, viu? Que tem também esse dom, né? De estar ajudando a gente. Porque, como assim, é uma área que não é nova, mas a gente está ficando feliz, porque muitos mestres estão reconhecendo, né? Estão mandando para a gente, para os profissionais, né? E a gente tem que fazer por onde honrar, né? Exatamente. Essa nossa profissão. Mostrando resultado, mostrando que a gente está indo pelo caminho certo. Né? Como eu vou abrir um pouquinho assim, você aqui. salvou meu casamento, porque tirou todo, fez esterectomia, não conseguia mais ter relação, e com a gente, ela disse, você salvou o meu casamento, abaixo de Deus, né? É muito bom e gratificante, né? Sem dúvida. Como também a gente vai ter aquelas que também a gente vai errar, né? E a gente acerta errando, né? Vamos mudando o tratamento. Exatamente isso, exatamente isso. Mas a gente não pode ter medo. Não pode. Eu, pelo menos, no começo morria de medo. Tinha muito medo. Meu Deus, eu começava logo a suar frio quando marcava uma avaliação. Meu Deus, o que é que eu vou ver? O que é que eu vou fazer? Será que eu fazia todo um passo a passo, botava a pesca na avaliação? Gente, é triste. Aí a gente tem nessa mentoria, esse acompanhamento, a gente, sério, vai perdendo tudo isso, a gente vai se lembrando de tudo que a Michelle e a Liris vai falando, né? Vai aparecendo aqui na mente da gente.
Eu acho que é isso que faz, isso que realmente dá resultado. Vocês gravam na mente, porque a gente está ali voltada para vocês, não é só uma mensagem que a gente mandou no WhatsApp, né? Quando a gente está junto toda semana, a gente sente mesmo, a gente também sente. Olha, eu tô com saudade de vocês, né? A gente Eu também. Toda segunda. Dá mesmo. Ela falando desse jeito, dessa confiança toda, que eu até já havia comentado com a Leiris, né? Que eu falei, eu preciso treinar, eu preciso começar isso logo. É que, é assim, infelizmente no treino eu acho que não sei se foi excesso ou nervosismo e juntou com o que eu havia comido um dia antes. Eu fui parar no hospital porque eu peguei uma virose e fiquei muito mal. E o médico me deu até atestado, assim. Eu falei, nossa, estava tão mal. E eu naquele nervoso, sabe quando você quer fazer uma coisa e você não tem condições de ir? Foi muito triste, né? Mas ouvindo você estar falando agora dessa segurança toda, né? E de que você pegou, eu estou, digamos que mais ansiosa, com mais vontade ainda de começar a fazer, porque, Pois sabe, comece, você não vai se arrepender. Ana, bora aí, confirma aí, Ana. Não, e sem falar, Exatamente. viu? É porque eu Que, tô achando. olha, na nossa mentoria, teve um dia que ela fez a gente fazer um trabalho na Semana da Mulher, a internet, lá em São Paulo faltando energia, faltando internet. Ela não deixou a gente desistir, a gente, vamos deixar para amanhã, e a gente morrendo de nervoso, né? A gente ficou nervosa, vamos deixar para amanhã, e a Alice, ela é, né? vão se virem lá, vou botar uma como principal e a Michelle ajudando, e saiu o negócio. Aí a minha internet caiu, fiquei frustrada, né? Porque na hora que eu fui apresentar, a minha internet caiu, aí a outra teve que ir na frente, e aí, mas deu tudo certo, mas ela impulsionou, ela encoraja mesmo a gente, não tem esse negócio de uma besteirinha deixar para depois, não, viu? Não, mas tinha tudo para dar errado, mas na Tinha hora tudo para dar errado. Mas vocês fizeram, e vocês a fizeram. energia Teve faltou. gente, Teve um teve gente que apagão em São assistiu. Paulo, com a chuva. Não tinha luz em casa. Pois é. E ela ainda com uma bateria. Como foi, Liz? Com uma bateria tentando ligar a É, internet. é porque aqui tem aquele negócio que quando cai a luz ainda continua 1h30, que é Gerador. é tipo um Gerador. geradorzinho, né? Então a gente tentou usar assim ao máximo o tempo que deu certinho. Elas começaram a dar aula, acabou tudo. Foi. Gente, Mas elas continuaram dando foi. aula, né? E a Mas Michelle também estava dando uma aula, também não pôde ficar. não pode. Sucesso. Mas o que você ficou com aquela sensação no outro dia de que deu certo, Foi. de que eu não vou desistir nas dificuldades. Foi exatamente isso que ela quis passar para a gente. Exatamente isso. E ela bota a gente para fazer, viu? Os slides, botou a gente para aprender esse negócio de share screen, de compartilhar a tela. Eu disse, Líria, saber você vai. Não vou saber. É isso aí. Tem que colocar a mão na massa mesmo. Essas coisas eu tenho dificuldade, que eu venho de uma geração meio jurássica. Mas ela ensina bem direitinho, dá tudo certo. Delícia, a gente vai fazer isso juntas. Você vai ver. Então, bom, porque nossa, eu sou péssima nessas coisas, nossa. E como é só a gente, só assim para a gente aprender, então, assim, todas sabem que uma às vezes tem mais facilidade, outras tem mais dificuldade, e a gente vai se ajudando, Cada um foi ajudando a outra, foi falando casos, a gente vai aprendendo, cada um traz um estudo de caso, com pacientes que está atendendo, e aí a gente vai aprendendo. Eu, sinceramente, não tenho nada que reclamar, não. Nossa, é maravilhoso, de verdade. Então, assim, olha, venham para a mentoria, chamem as pessoas para vir, quem queira, porque o que depender da gente para facilitar, a gente vai facilitar. Em 5 parcelas de 300 e pouco, dividido, parcelado, 360. no boleto, é para vocês fazerem. É. Né? Porque a gente não quer parar.
Da mesma forma que a gente não quer que vocês parem, a gente não quer parar. A gente quer continuar o que a gente estava fazendo. A gente quer continuar confiando. Que é só um tempo difícil que a gente vai passar, mas que, se a gente estiver unido, a gente vai ter força para passar bem. Não é assim? Uhum. Isso aí. Sim, Perilinda. E quando a Adriana. gente coloca isso como um propósito, ao invés de ir lá na loja e gastar 5.000 no aparelho, você vai gastar 1.000. É É verdade. verdade. Vai ter muita mais vantagem. Não sei. Eu mesmo já estava quase que comprando. Tá vendo? Aí eu Eu falei com o fiz, rapaz assim, teve um eu curso olhei aqui de novo. teve um curso aqui de atualização de eletroterapia. Por isso que eu estou querendo ver esses artigos, porque, gente, eu não ia fazer esse curso. Aí uma colega minha disse, vamos, Érica, vamos, lá vai estar dando 50%, parcela, facilita. Eu, tá bom, mulher, vamos, tá no feriado, sexta, sábado e domingo, misericórdia. Mas fui, né? Gente, foi um divisor de águas, viu? Assim, a gente acha que sabe, né? A gente, não vou fazer não, é letra, a gente já sabe, eu já sei, vou gastar com outra coisa. Mas, gente, a gente sai com a cabeça assim, ó. E ele ensinou, assim, parâmetros, assim, que até para a gente pensar com relação até a parte de assoalho pélvico. Eu questionei muito ele lá, com relação aos parâmetros Sem contar que a Mi tem, você na mentoria, você tem você tem já gravada aula de eletro da Michele, né? Exatamente. E E aí a ela gente vai fala... discutir todos esses parâmetros de eletro também. Pois é, e aí ele ensinando, tipo, corrente house, corrente... é, associando a house com... Eu nem sabia, juro para vocês, desculpa a ignorância, mas eu nem sabia que conseguia juntar, fazer um tratamento junto do ultrassom com o TENS. Um fiozinho desse tamanho que a gente compra lá, que estava vendendo. Olha, legal, hein? Hoje eu estava com um torcicolo que eu acordei. Eu digo, gente, eu quero ser cobaia. Sem brincadeira. Eles fizeram uma sessão aqui em mim, eu saí boazinha. Nossa, fantástico. Sério, foi. Eu disse, meu Deus, eu nem sabia. A gente sai da faculdade dizendo que a gente não pode usar ultrassom em placas, que tem placa. E ele mostrou parâmetros que a gente pode usar. Nossa, fantástico. Gente, House, ele mostrou uma postura de RPG com a corrente House. Ele fazendo, a paciente, a cobaia não conseguia se, em 2 minutos da postura, vamos colocar agora a corrente House. Ele conseguiu 8 minutos ficar na postura. Gente, eu fiquei encantada. Fantástico isso. O estímulo da corrente. Olha, E sempre... ensina a gente a achar o ponto motor. Só bota um tênis aqui, ele vai ensinando a gente com o nosso dedo, bota uma corrente, ele ensinou todos os nervos, né? Do braço, das pernas, a gente se riscou todinho para aprender. E aí botava no nervo que a gente queria, da patologia, que ele fazia a simulação, aí nosso dedo, botava para funcionar aqui o nosso dedo, quando a gente triscava no ponto, que achava o ponto motor, aí colocava o outro, porque às vezes o fisioterapeuta acha que é ali, coloca e pronto. Nem sabe se realmente é o ponto motor. Então, É isso mesmo. a gente achar os pontos motores, e assim, isso até a Carisa também estava fazendo curso lá também, que você conhece, também do assoalho pélvico, né? E a gente dizendo, gente, olha aí, Carisa, vamos procurar os pontos motores da parte de assoalho pélvico. A gente associa... Eu vou pedir só uma licencinha. Gente, eu não estou passando bem. Eu vou me despedir de Vai vocês. descansar, Tá? Mi. Tá ótimo. Fiquem com Deus aí. Você também. Muito bom. Tchau, tchau. Melhoras. Tchau. Melhoras, tchau. É muito bom, muito bom. Eu amei. Bom, agora, então depois vocês vão mandar o... A gente vai... Você tá no grupo da mentoria, né? eu estou nesse grupo de hoje, estou no trainee. Eu estou nos outros grupos. Aí, do trainee, a gente vai ter as aulas, mas aí a aula fica gravada, porque você não vai conseguir participar amanhã, né? Não, isso.
Mas aí a gente, quando tiver outra turma, aí você, só que é de terça-feira, você teria, Mas eu vou, não, assim, se for, quando tiver outra turma, que nem eu já tinha deixado esquematizado que eu trabalho, mas já tinha arrumado pessoas para me cobrir, né, para entendi. cobrir a quinta, a sexta e o sábado, sabe? Então, Tá. assim, quando for outra ter, é só falar a data, porque eu não vou trabalhar, tá? E assim, e eu estou me planejando, por isso que eu estou querendo participar, porque eu estou querendo montar uma sala, sabe? Eu tenho sala para alugar, se você precisar de horário de sala, Tá, eu tenho sala para alugar também. tá. Porque assim, eu estou querendo começar a trabalhar o mais rápido possível. Mas por isso que eu estou colando em você, porque eu preciso trabalhar, mas eu quero conhecimento, aprender em Sim, segurança. sim. Por isso que eu estou. Então, acho que para mim vai ser muito viável entrar nesse grupo da mentoria, porque eu vou poder ter acesso àquelas aulas que estão gravadas de avaliação, não é isso? Então, Você vai ter acesso a bastante coisa lá na plataforma da Hotmart. A Michelle vai liberar para vocês a plataforma da Hotmart, para vocês terem acesso às aulas que já aconteceram. Então, e aí para mim vai ser vantagem, porque eu já vou começar estudando, já vou vendo e vou pegando segurança para poder começar. E eu vou ver se Sim. com relação ao espaço também. Tá bom, aí qualquer coisa, se você quiser ir lá conhecer, você me fala, a gente combina, Tá ótimo, então. tá bom? Tá bom, então. Então boa noite, né, meninas? Boa noite, muito obrigada. Érica, você tá aí ainda? Tô sim. Então, boa Eu falei noite. demais, né? Não, mas é ótimo, essa troca é muito boa, excelente. Né? Depois você me passa informações desse curso para eu dar uma olhada. Embora eu não trabalhe com eletro, é importante para a gente conhecer, você É, colocou que não eu vou tinha ver se eu, visto. eu faço em PDF a apostila, ele mostra, ele ensina os parâmetros, tudo bem direitinho, ele deu umas tabelas de parâmetros, que até eu e a Carisa a gente estava questionando a questão da parte de assoalho, porque a gente às vezes aprende um parâmetro e ele ensinou outro, e aí ele está até estudando com a gente, mostrando, procurando alguns artigos, né? Que a gente possa comparar com a parte de Muito assoalho. bom, muito bom. A Ana te mandou mensagem lá no grupo, ó. É, ela falou aqui, aí eu vou procurar lá, não tinha visto. É, Eu vou procurar aqui. Meu celular está dá uma carregando. olhadinha, Eu vou estar tá? saindo. Um beijo Boa para noite vocês. para vocês e muito obrigada. A gente vai se ver daí. Imagina, Helenice, um beijão. Vai dar certo. Obrigada, tchau. De nada, Tchau. tchau.